Gostaria de fazer uma oração antes de começar qualquer coisa, pedindo a graça do Senhor e o favor dele sobre as nossas vidas, amém. Senhor, nessa hora colocamos as nossas vidas no teu altar, te adoramos e te bendizemos, Senhor, por tudo que tu és. Te agradecemos, Senhor, já pela tua presença no meio de louvores. Obrigada, Senhor, porque o Senhor tem estado ao nosso lado em todo o tempo. Obrigada, Senhor, pela oportunidade que tu tem nos dado de estarmos diante de ti, de prestarmos a ti, Senhor, o nosso culto de adoração. Te pedimos a Deus, usa, Senhor, a minha vida pela tua misericórdia, que o teu Santo Espírito possa estar se revelando em nosso meio. Senhor, que tu possa estar falando no meio da tua igreja, nos dando, Senhor, a tua bênção, enchendo-nos de ti. Te pedimos, Senhor, fica conosco, nos abençoa, em nome de Jesus. Amém. Eu pedi para a irmã estar projetando para mim Efésios, capítulo 2, verso 11. Aliás, capítulo 2, bota só o verso 19 para mim, por favor. Assim que já não sois estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus. Irmãos, eu estava buscando do Senhor e eu vou estar falando um pouquinho sobre nós sermos enxertados na oliveira verdadeira. Havia, na época ali, uma divergência entre o povo judeu e os gentios. Só que essa divergência, ela acabou com a crucificação de Jesus. O Senhor Jesus derramou seu sangue e através disso ele uniu esse povo. Então hoje eu pelo menos vejo que nós somos um povo só, que a igreja de Deus é um povo só. Então hoje não há denominação, A, B, C, D, não há Israel, gentio, nós somos todos um povo só, um povo que foi enxertado no Senhor. Então eu vou pedir para você colocar para mim, por favor, agora, a gente vai ler o texto em Romanos capítulo 11, aí a gente vai ler alguns versículos. Digo, pois, porventura rejeitou Deus o seu povo? De modo nenhum. Porque também eu sou israelita da descendência de Abraão, da tribo de Benjamim. Coloca para mim o verso 11. Aqui Paulo, ele estava falando com os romanos e ele estava perguntando a eles exatamente isso. Ele estava falando com os judeus, com os gentios ali. E ele estava falando com eles. Por acaso Deus rejeitou o povo dele? Não, porque eu sou judeu. E Paulo, a gente sabe, ele andava totalmente errante no caminho. Mas um dia ele teve um encontro com o Senhor em Damasco. E ali ele foi enxertado nessa oliveira verdadeira que a gente vai estar trabalhando aqui. No verso 11 diz assim: digo, pois, porventura tropeçaram para que caíssem? De modo nenhum. Mas pela sua queda veio a salvação aos gentios para os incitar ciúmes. 17, por favor. E se alguns dos ramos foram quebrados, e tu, sendo oliveira brava, foste enxertado em lugar deles, e feito participante da raiz e da seiva da oliveira. Aqui, Paulo estava falando com o povo que, às vezes, a gente mesmo tem essa consciência. Eu já vi muita gente falar porque os judeus, eles abandonaram, eles não querem, e muita gente acredita em um monte de coisa, mas a gente não vai entrar nesse mérito. Então, nós vamos estar falando só dessa parte de nós, igreja, com o Senhor. E Paulo ali, ele estava explicando para eles que eles não deveriam se vangloriar por eles estarem sendo enxertados, por eles estarem sendo recebidos pelo Senhor. Porque os judeus ali, eles foram cortados, no texto fala que eles foram cortados, mas eles não são descartados pelo Senhor. Tanto que Paulo foi um desses. Ele andou errante, andou falando mal, querendo matar o povo de Deus. Mas no momento em que ele teve um encontro com o Senhor, ele se arrependeu e ele voltou. E ele foi enxertado também nessa oliveira. E aqui Paulo está ensinando isso aos gentios. Isso é muito importante para as nossas vidas. Porque às vezes a gente pensa, eu estou na igreja, está tudo bem comigo. Quem está lá fora, os judeus, os perdidos, o problema é deles. E não é. No momento em que eles se arrependerem, assim como um dia eu me arrependi, e eu estou na presença do Senhor e fui enxertada nessa oliveira, eles também podem. Eu vou te pedir, por favor, para você colocar João 15, aí vai do verso 1 ao verso 1. Eu estava dando uma pesquisada a respeito da enxertia, do enxerto, como que funciona. E estava vendo muitas coisas interessantes aqui. O enxerto, para ele ser feito,
ele precisa, pego no caso ali, a oliveira, da qual a gente vai estar lendo aqui. Era uma oliveira brava, né? E ela foi enxertada numa oliveira verdadeira, que é o Senhor aqui. No texto, em geral aqui, a oliveira, ela produz a uva, a azeitona, que vai fazer o azeite. E essa oliveira brava, que eles chamam de zambujeiro, ela dá uma uva. Saiu a azeitona. Uma azeitona muito pequenininha. E ela não era para consumo. Os galhos dela, os ramos dela eram ramos cheios de espinho. Então, precisava, para ela florescer, para ela dar o fruto, era preciso que fosse feito um enxerto. E esse enxerto ele é feito da seguinte forma: pega-se uma árvore, no caso, que seja ela, no caso eles usavam ela, eles pegavam aquele ramo que era ruim, cortavam, pegavam um enxerto de uma árvore que fosse boa, cortavam, faziam uma cunhazinha ali, eu estava até estudando como é isso, mas é meio complicado e tal, e aí ele é encaixado dentro desse ramo que no caso era ruim. E ali é preciso ser feito, botar, pelo menos um dos lados ele tem que estar certinho. E ali então é feito toda uma drenagem, é como se fosse um curativo. Eu estava até hoje falando com meu filho sobre enxerto, tu deve saber mais do que eu, mas de enxerto de gente. Mas do enxerto no caso do vegetal ali é a mesma coisa, da árvore, né? Mas eu estava vendo, irmãos, uma coisa muito interessante, é que quando a gente vê aqui esse texto, do qual nós vamos ler agora, o enxerto ele não foi feito no zambujeiro, ele foi feito na oliveira. O texto diz assim: eu sou a oliveira verdadeira e meu pai é o lavrador. Toda vara em mim que não dá fruto, ele tira, ele atira e limpa. E toda aquela que dá... Toda vara em mim que não dá fruto, atira e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Vós já estáis limpos pela palavra que eu vos tenho falado. Estai em mim e eu em vós. Como a vara de si mesma não pode dar fruto, se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Eu sou a videira, vós as varas, quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Como eu disse, aqui o Senhor está falando que esse enxerto foi feito nele. E aí eu estava meditando o porquê, porque normalmente, o seu Paulo hoje não está aqui, mas ele entende essa parte de enxerto, se faz naquele que não está dando fruto, né? Então pega um galho novo, bom, e vai enxertar ali para ele poder frutificar e desenvolver. Só que o que acontece, irmãos? Se esse enxerto tivesse sido feito nesse zambujeiro ruim, que sou eu, o que de bom aconteceria? Nada. Porque como eu fui enxertada na oliveira verdadeira, que é o Senhor, o que sai dele para mim é o que vai dar o fruto bom. Porque se tivesse sido feito o contrário, muito provavelmente esse fruto não ia prestar. Ia sair lá a uva, a azeitona ruim e não a boa. Então nós fomos enxertados em Cristo exatamente por isso. E ele fala, né, de que nós precisamos estar nele. Nós precisamos estar vivendo na palavra dele. E o que o Senhor ele tem a nos ensinar através desse enxerto é que nós precisamos estar dando frutos para que as pessoas possam olhar para a gente e ver o fruto bom e não o fruto ruim que nós éramos, né? Em Romanos 11:19, tu vai para mim, por favor, que aí agora eu vou seguir. Dirás, pois, os ramos foram quebrados para que eu fosse enxertado. Aqui, Paulo já está conversando com eles a respeito de eles estarem se sentindo importantes porque foram ramos que foram cortados e eles foram enxertados ali. E aqui Paulo começa a ensinar eles que o Senhor ele não tem prazer na morte de ninguém. O Senhor ele não tem prazer em que nenhum ramo seja cortado. Se nós pegarmos e lermos aqui todo esse capítulo 11 aqui de Romanos, a gente vai ver exatamente isso. Paulo ensinando para eles que os gentios, eles não podem se julgar mais importantes. Nós aqui dentro, nós que somos servos do Senhor, a gente não pode se julgar mais importante do que o nosso familiar que está perdido, do que o nosso amigo do trabalho que está todo errado. Pelo contrário, nós temos que mostrar a boa semente. As pessoas têm que olhar para nós, principalmente quem
nos conhece há muito tempo e sabe da nossa vida passada, o que a gente fez, o que deixou de fazer antes, e o testemunho que a gente dá. E é isso que Paulo está falando com eles aqui, que eles não deveriam se vangloriar e achar que eles eram mais importantes do que aqueles que tinham sido cortados. Porque o Senhor, se ele enxertou os ramos ali, né, de uma oliveira ruim, e ela frutificou, quanto mais ele não pode fazer com aqueles que já são dele. A gente vê muito acontecer de servos, às vezes, caminharem um tempo na igreja com a gente e se desviar por algum motivo. E muitas pessoas, às vezes, viram as costas. Falam, pô, teve tanto tempo na igreja, conheceu de Deus e agora se afastou. E ao invés de julgá-los, a gente deve orar por eles, para que o Senhor toque no seu coração, para que eles se arrependam, volte. Eu não sei os irmãos, mas eu tenho muita experiência disso, de pessoas que já caminharam com o Senhor um tempo e que por decepção, mágoa, se afastaram. E é muito triste, porque principalmente depois que saem, voltar é muito complicado. Eu estava até vendo um vídeo esses dias de um rapaz falando, e ele fez um vídeo chorando. Ele falou, você que, né, a gente vê muito isso de desigrejado, pessoas se afastando e tal, achando que é mais fácil servir em casa, e ele estava falando sobre isso. Ele falou, não faça isso, porque eu hoje quero voltar e eu não consigo. Eu tento e para mim está muito difícil. Então nós precisamos olhar para aqueles que se afastaram e tentar se aproximar deles, tentar buscar trazer eles de novo para a presença do Senhor, mostrar o quão importante é estar aqui nesse lugar, o quão importante é estarmos, né, enxertados nessa oliveira. Porque se nós formos enxertados, amém, estamos na oliveira, está dando fruto, mas o nosso fruto está sendo um fruto agradável ao Senhor ou está sendo qualquer fruto? Aquele povo ali, eles eram religiosos, eles são, né, até hoje, os judeus, eles são cheios de lei, cheios de ritos lá, mas eles estão fora daquilo que é o projeto de Deus. Todas as vezes que Jesus ia falar, ele sempre falava com eles, vocês são fariseus, vocês são religiosos, vocês estão fora daquilo que eu quero. Então nós não podemos estar na casa do Senhor só com uma aparência. Eu sou servo do Senhor e as pessoas olham para mim e lá fora não tem isso. Não é esse testemunho que eu tenho. No verso 22, considerai, pois, a bondade e a severidade de Deus para com os que caíram severidade, mas para contigo benignidade. Se permaneceres na sua benignidade, de outra forma também serás cortado. Aqui, Paulo estava ensinando para eles exatamente isso. Deus, ele é bom, ele é muito bom, mas ele também é justo. Então, aqueles que estão na presença do Senhor, obedecendo e fazendo aquilo que ele quer, ele tem bênção, ele tem vitórias. Mas para aqueles que estão contrários à vontade do Senhor, a palavra nos diz que será cortado. E diz isso para a nossa vida hoje, né? Você, se não permanecer, você também vai ser cortado. Não é porque nós fomos enxertados que está tudo bem, estou salvo, feliz para sempre, não. Eu tenho que cuidar da minha salvação todos os dias da minha vida. Todos os dias eu tenho que acordar e falar, Senhor, o que eu preciso fazer melhor hoje do que eu fiz ontem? O que eu não te agradei? Porque o Senhor, Ele cuida das nossas vidas todos os dias. Ele olha para as nossas vidas todos os dias. E falhar, a gente falha, irmãos. Todos os dias a gente acorda falhando já. Mas a gente tem que tentar todos os dias, pelo menos não cometer os erros que cometemos antes, né? Tentar ser melhor. Tentar todos os dias olhar a palavra, buscar um pouco mais. Hoje eu li um versículo só, amanhã eu vou tentar ler 2, 3, vou tentar ler um capítulo, eu vou tentar ler um livro inteiro, porque a gente precisa crescer. A palavra do Senhor, eu costumo falar que ela é linda, porque você começa a ler e ela vai te levando para vários lugares. Eu nem vou correr tanto assim aqui como tá, mas eu peguei vários textos que estão todos ligados a essa mesma palavra. Então, a palavra ela está toda interligada. Como a gente vai estudando a palavra de Deus, a gente vai crescendo, a gente vai aprendendo, a gente vai vendo quanto o Senhor é bom, quanto Ele cuida das nossas vidas. Põe o verso 23 aí para a gente ver. E também eles, se não permanecerem na incredulidade, serão enxertados, porque poderoso é Deus para tornarem enxertados. Aqui ele está falando exatamente isso. Se eles se voltarem, se aqueles que estão perdidos, aqueles que estavam aqui, que saíram, que estão no mundo, se eles se arrependerem, se eles se acertarem, o Senhor enxerga eles. Eles têm essa chance.
Então eu posso pecar e fica tudo certo, eu saio, depois eu volto, saio, depois eu volto. Já vi muito, tem uma teoria aí que pega muito isso. Não é isso, irmãos, que o Senhor está falando. É quando acontece, eu errei, eu me arrependi, o Senhor traz de volta, ele enxerga novamente. Foi o que aconteceu com Paulo. Paulo, para ele estava agindo certo. Ele estava ali perseguindo os cristãos, mas dentro daquilo que ele acreditava que era o certo. Mas quando ele teve um encontro, ele teve a vida dele transformada. E é isso que a gente precisa. A partir do momento que nós fomos enxergados, e é por isso que eu falei que tem que ser do lado do enxerto ali, ele tem que estar certinho. Então vai ser feito todo um trabalho, vai ser feito um curativo, né? Eles colocam assim, para que aquilo ali ele firme, e então ele vai começar a crescer junto. E a partir daquilo ali, o que era não é mais. Passa a fluir ali, no caso, a oliveira verdadeira. O que vai fluir dali vai ser o fruto da oliveira que dá azeitona boa, a azeitona que dá azeite, a azeitona que era vendida, aquilo que é bom. E nós, como servos do Senhor, a gente tem que ser isso. A gente tem que começar a produzir coisas boas. Não adianta dentro da igreja eu ser uma bênção e lá fora os meus vizinhos querem distância de mim. Pelo contrário, eles têm que sentir falta, eles têm que, no momento de dificuldade, poxa, vou procurar mais essa pessoa porque eu sei que ela pode me ajudar. Ela tem Deus na vida dela. E é isso que nós precisamos transparecer. Deus nas nossas vidas. Precisa acontecer uma transformação. E eu não sei, quando a gente, vocês, cada um dos irmãos, olha para a sua vida antes de estar na presença do Senhor e hoje, se vê uma transformação. Aquilo que eu era, eu não sou mais. Aquilo que eu falava, eu não falo mais. Às vezes, o mal, o lado mal da gente volta a tentar atacar, mas a gente logo se policia e volta, não, Senhor, não é esse caminho que eu tenho que tomar, e segue o caminho certo, direito, o caminho que nós aprendemos com o Senhor. As marcas que nós tínhamos do passado, o sabor ruim das nossas atitudes, tem que acabar, eles não podem continuar. Coloque para mim 2 Crônicas 5:17. Crônicas não, é Coríntios, desculpa. Eu tenho que trazer óculos, gente. Tô chegando no TP mais não. Tá aí, né? Coríntios tá aí. Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. A partir do momento que nós estamos em Cristo, nós fomos enxertados, leva um tempo para esse fruto sair, leva um tempo para o fruto sair também. Mas a partir do momento em que nós estamos enxertados em Cristo, as coisas velhas elas têm que morrer, elas têm que passar. Tudo na nossa vida tem que se morrer. A gente não pode olhar, ficar pensando no que, mas eu fiz isso errado. Imagina Paulo se ele tivesse parado para pensar nas coisas que ele tinha feito. Ele estava lá quando Estevão foi apedrejado, ele participou daquilo, mas ele se arrependeu do que ele tinha feito de errado e ele começou um novo tempo com o Senhor. E é isso que nós precisamos fazer. Se nós estamos em Cristo, nós temos que ser novas criaturas, viver coisas novas. Agora eu te pedi para colocar para mim, agora eu vou acabar. Gálatas 5, a gente vai ler alguns versos. Aqui nós vamos falar sobre os frutos. Né? Quais frutos que nós temos dado? 5:19, do 19 ao 21, depois 22 a 24. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são adultério, fornicação, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, contendas, ciúmes, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a essas, acerca das quais de antemão vos declaro, como também já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino dos céus. Essa é a obra da carne, esses são os frutos da carne. O que nós temos transparecido para as pessoas que estão lá fora? Eu sou uma pessoa que não posso ver meu vizinho comprar alguma coisa que eu estou lá com inveja. Se é isso, irmãos, vamos para o joelho. O Senhor tem misericórdia de mim, eu tenho que ser uma nova criatura, eu não posso. A gente tem que ficar feliz com a vitória dos irmãos. A gente recebeu aqui algumas vitórias na igreja
E isso alegra o nosso coração. E tem que alegrar de verdade. A gente tem que estar feliz de verdade com o irmão que conquistou uma bênção na faculdade, com o irmão que conseguiu um emprego novo, que conseguiu um carro novo. Porque isso é vitória para as nossas vidas. Eu estou com uma vizinha lá, uma menina de 27 anos, ela estava com um tumor na tireoide, caso muito sério. Eu até nem trouxe para a igreja porque a gente ficou bem abalado com tudo que estava acontecendo. Mas a gente teve uma oração o tempo todo e ela fez a cirurgia semana passada, graças a Deus está em casa. E assim, hoje a mãe da avó dela, né, estava conversando comigo. Isso é um motivo de muita alegria, de muita felicidade, ver que o Senhor operou uma bênção. A gente sabe que tem agora uma etapa gigante pela frente aí, sessão de químio, essa coisa toda tem, mas o Senhor abençoou. O Senhor esteve lá do lado dela. Então assim, a gente tem que ficar feliz com isso, ficar feliz com a vitória dos irmãos. E não querer nada que seja ruim, inveja, maledicência, ficar falando mal dos outros. A gente precisa se policiar muito contra isso. E às vezes, mesmo sem querer, está, sei lá, almoçando no trabalho e começa os amigos lá a falar mal de um, de outro, e a gente às vezes nem fala, mas tu tá ali, tu ri, já tá participando. Então a gente precisa se policiar muito contra essas coisas. Nós, como servos, nós precisamos ser diferentes. Agora bota o 22 para mim. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra essas coisas não há lei. Se nós temos esse fruto, esse é o fruto do Espírito. Esse é o fruto de quem realmente está enxertado na oliveira verdadeira. Esse é o fruto do que o Senhor tem para as nossas vidas. Nós precisamos amar mais. Nós precisamos gostar mais de estar com pessoas, de orar mais pelas pessoas. Acorda de madrugada, começa a orar. E o Senhor vai te lembrando da vida de um, de outro, que Ele quer que tu ore. E vai orando. Tem um momento, lê a palavra, cuida da família, sabe? Ama os pais, os filhos, os vizinhos. Às vezes é difícil, tem vizinho que não é fácil não, eu tenho. Mas a gente ora e o Senhor Ele vai cuidando. E quando a gente vê que passa um final de semana sem Ele estar lá botando aquele funk ruim, a gente já glorifica o Senhor, porque o Senhor está cuidando. Embora a pessoa nem saiba, mas o Senhor está cuidando. Se não está colocando é porque Deus está lá com a mão dele estendida. Então nós, como servos de Deus, a gente precisa orar. E eu preciso amar a minha vizinha, porque ela não conhece o Senhor. Ela ouve aquelas coisas lá, porque ela não tem uma experiência com Deus. Mas através da minha vida, da vida do Alexandre, dando um testemunho, no momento que ela precisar, ela vai procurar a gente. Inclusive, a gente teve um problema com água e ela mesma perguntou: Tia, tá precisando de água ali? Eu te mando. Então é isso, a gente tem um bom relacionamento com ela. Embora ela aborreça às vezes, mas o nosso relacionamento com ela é bom. E é isso que nós precisamos. Eu vou chamar o Ministério de Louvor para vir aqui. A gente vai cantar um louvor. E eu queria pedir aos irmãos que estivessem meditando na letra desse louvor, meditando naquilo que o Senhor tem a favor das nossas vidas, tem feito, o cuidado e o carinho que Ele tem tido com a nossa vida. Eu não vou parar, a estrada é muito longa, vou continuar. Eu nem as lutas, eu não estou só te sinto aqui. Apenas nasci, tantas aflições eu tenho que enfrentar, mas o Senhor
Jamais vou me calar. O Evangelho anuncia. Como vem gritar minha mãe, eu sei que eu não abro mão de mim. É isso. Nós temos um presente a olhar para trás. Nós temos um chamado, somos chamados pelo Senhor para estarmos nessa caminhada. Ele nos enxertou, não foi em vão. Ele nos enxertou porque ele tem algo grande a fazer através das nossas vidas, seja no nosso trabalho, seja na nossa comunidade, seja onde nós estivermos. O Senhor, ele tem um chamado para as nossas vidas. Que nós não venhamos a ser cortados. Não deixar de fazer aquilo que o Senhor espera das nossas vidas. Cumpre o seu chamado. Breve, nós estaremos diante do trono do Eterno. Às vezes, quando ele voltar, às vezes não. Às vezes não vamos nem chegar. Às vezes o Senhor vai chamar qualquer um de nós antes. E como nós vamos nos apresentar diante dele? Qual o fruto que nós temos produzido? Eu até coloquei aqui. Nós temos produzido o fruto da carne ou o fruto do Espírito? Qual tem sido a nossa escolha? Produzir algo que seja profundo, frutos que tenham alimentado quem está faminto lá fora. Ou a gente vive só de aparência? É só dentro da igreja? É só para o pastor ver, para o irmão ver? Mas as pessoas lá fora não têm visto isso. Então vamos analisar as nossas vidas. Que a gente possa nessa noite, ao deitar na nossa cama, Senhor, como tem sido a minha vida? O que eu tenho feito com o chamado que eu tenho colocado diante de mim? O que eu tenho feito com esse enxerto? Eu tenho cuidado, eu tenho dado frutos que vão permanecer, eu tenho deixado as coisas passar. Amém? Nessa hora. Senhor, nessa hora colocamos as nossas vidas no seu altar. Adoramos a Ti, ó Deus, porque um dia Tu nos escolheste, porque um dia Tu nos trouxe, Senhor, para a Tua presença. Tu nos enxertou, Senhor, em Ti, mesmo sem merecermos. Senhor, Tu pegou ramos que não valiam nada. Ninguém queria, Senhor, mas o Senhor quis. O Senhor buscou, o Senhor trouxe, o Senhor enxertou em Ti, o Senhor cuidou para que esses ramos dessem fruto. Nós te agradecemos, Senhor, por esse chamado, por esse amor. Te agradecemos por esse despertamento nessa noite. E te pedimos, Pai, continua conosco, continua nos despertando naquilo que temos falhado, naquilo que temos errado diante de Ti. Nos dá, Senhor, experiências contigo, fala aos nossos corações. Coloca, Senhor, em nós o desejo de conhecer mais e mais e mais de Ti através da Tua palavra. Dá-nos, Senhor, a Tua bênção, que possamos, Senhor, testemunhar de Ti onde estivermos. Que as pessoas possam olhar para nós e ver o fruto do Espírito. Ver amor, ver gozo, ver paz. Senhor, dá-nos a Tua bênção. Nós te pedimos, Senhor, fica conosco. Nos abençoa em nome de Jesus. Amém. Amém. Nós já vamos encerrar, mas antes eu queria rapidamente